Eu vim falar sobre isso aqui, mas antes eu queria saber quem trabalha com ciência de dados. Quem estuda ciência de dados? Quem só sonha com ciência de dados? Eu faço um pouco dos três, entendeu? Eu sonho, eu estudo, eu trabalho. É super divertido. Não recomendo. O título da palestra é Ciência de Dados pela Democracia. Eu sou Jéssica Temporal. Oi. É temporal mesmo, tá? Não é porque eu trabalho com séries temporais, que eu não trabalho com séries temporais ainda. Esse é o meu nome. Eu acho que esse vai ser o único GIF que não dá pra ver direito, porque tá claro. Mas é uma tempestade aqui embaixo, assim. GIFs. Eu gosto muito, inclusive. Mas essa palestra tem poucos GIFs. Assim? Aí. Uhul. Tá. Pra quem não me conhece, prazer. Eu tenho um podcast que chama Pizza de Dados. Acabou os adesivos, desculpa. Teve algumas felizardas que conseguiram alguns adesivos. Vocês podem brigar com elas para poder pegar para vocês. Ou, né, sei lá, me encontrar no próximo evento que talvez tenha. Hoje eu trabalho na TV Globo, ou Grupo Globo, né? A gente está mudando de nome agora. No time de G-Data Analytics. A gente faz de tudo um pouco sobre ciência de dados. Eu sou uma das cientistas, eu tenho um perfil híbrido, na verdade, tanto de ciência como de engenharia, mas hoje eu estou mexendo com ciência. Eu faço parte de, principalmente, 2 grupos de inclusão de diversidade na tecnologia, que é o PyLadies e o Women Who Go. Então, grupos de linguagem de programação Python e Go. Alguém conhece a linguagem Go aqui? Massa. Para quem não conhece, foi uma linguagem criada pelo Google, e é feita para ser muito rápida. É isso. É isso que vocês precisam saber. E Python, alguém não conhece Python? Tipo, nunca escreveu nada em Python. Não tem tanto código de Python aqui, é tipo só para dar uma vontadezinha, assim. Tá? Aquele título pequeno é o título bonito, mas na verdade isso aqui é um grande apanhado do que eu aprendi trabalhando num projeto sobre ciência de dados, leis e, né, dados abertos. Alguém já ouviu falar do projeto Serenata de Amor aqui? Sim. Quem não ouviu? Tá, vocês que não ouviram vão ouvir pela primeira vez hoje e espero que se tornem contribuidoras do projeto de alguma forma. Bem, eu vou contar para vocês mais ou menos um passo a passo de como a gente trabalhou no projeto Serenata de Amor, usando ele como case de exemplo, mas eu gosto de abstrair um pouco disso e pensar que todo projeto de ciência de dados começa com um problema, ou uma pergunta, ou algo que a gente quer resolver. Então, a gente sempre tem alguma coisa em mente na hora que a gente começa a olhar para os dados. Se você não tem, você vai ter no futuro. E se você não tem, você talvez tenha que parar um pouco e pensar sobre isso, porque isso vai guiar o seu trabalho. Então, a gente precisa começar aprendendo o seu domínio, né? Sabe aquela cena do Rei Leão, onde tudo que a luz toca é o seu reino? Pronto. Que é onde você vai trabalhar. Qual que são suas dificuldades, os seus problemas, quais dados você tem, quais são as regras do jogo. Depois que você pensa e conhece bem o seu domínio, você vai provavelmente escolher as ferramentas para trabalhar com aquilo. Certo? Qual a linguagem de programação, se vai ser open source, se vai ser fechado. Então, você vai ter que conhecer o seu domínio para poder saber que ferramenta escolher e escolher a melhor ferramenta para aquele momento. E aí você passa para investigar. Você tem suas ferramentas, você consegue investigar aquilo. E tentar encontrar a solução ou o caminho para a solução daquele seu problema inicial. Aí você limpa os seus dados, porque, né, você investiga, você descobre que seus dados estão meio sujos, você precisa dar uma arrumadinha na casa. Aí você percebe que seus dados são poucos para aquilo que você quer resolver. Então, a gente vai ver todo esse processo para até chegar no resultado. Então, como eu falei, vamos começar com um problema. E o problema do Serenata é esse aqui. Falta de, no caso. Ou quer dizer, desvio de dinheiro. Corrupção. Exatamente. Corrupção não é um problema só do Brasil, tá? É um problema mundial. Óbvio, existem alguns países maravilhosos que não sofrem disso. Não é o nosso caso. E assim, essa imagem aqui é muito famosa, acho que é de 2011, mais ou menos, que foi encontrado um cara passeando com malas de dinheiro por aí, um certo político, que mostra bem o nosso problema. Não o nosso problema Brasil, problema. Nosso problema mundo, entendeu? Porque a corrupção...
Exatamente, em malas e caixas de dinheiro. Eu nunca vi tanto dinheiro junto como nessa foto. Não sei se vocês já viram. Eu não. E esse é o nosso problema. Ou esse é o problema que a gente tenta resolver com Serenata. Mesmo que seja um pouquinho de cada vez. E aí, quando você começa, você sabe qual é o problema que você tem, você começa a procurar qual é o seu domínio. Como é que são as regras do jogo. E a primeira coisa que você fala assim, tá, corrupção é um problema só do Brasil? Sim, não. Como é que funciona isso em outros locais também? Então, a gente começa a perceber e olhar para coisas como o Corruption Perception Index, que é o índice de percepção de corrupção, digamos assim. Quando você olha para o país, você fala assim, esse país é corrupto, ele não é corrupto, ele é muito corrupto, ele é pouco corrupto. Então, o Transparency International tem essa iniciativa de mapear a corrupção nos países. Em primeiro lugar, vem o país que é menos corrupto. Ou seja, ele tem a melhor nota, que é a Nova Zelândia. Alguém aqui não conhece a Nova Zelândia? Tá, é uma ilhazinha pequena, fica lá perto da Austrália, longe pra caramba, e uma fofura. Morro de vontade de conhecer a Nova Zelândia, caso não tenha ficado claro. Onde foi gravado Senhor dos Anéis. Cultura nerd maravilhosa, obrigada. Então, a Nova Zelândia é o nosso gold standard. Apesar de não estar com a nota 100, ela tem 89. É uma nota muito alta. Seria o aluno exemplar da sala. E aí, quando você olha para o Brasil nesse índice, a gente está nos 50% piores do índice. Ali, ó, no comecinho da lista dos 50% piores. Com a nota de 37. Gente, isso aqui significava que eu estava de recuperação na escola, que ia levar uma bronca em casa, ficar de castigo, assim, pelo menos daqui até o fim da minha vida. Não sei vocês. Isso, podem ter piorado, pode ter melhorado, lembrando, levar em consideração. Eu gosto de ser otimista nessas horas, né? Eu nem abri para não ter o susto, porque vai que piorou. E aí você fica pensando, puxa vida, se a minha empresa tivesse desviado dinheiro do caixa, eu ia querer resolver esse problema e descobrir onde foi parar esse dinheiro. Eu ia auditar a minha empresa. Mas como é que a gente faz isso com um país? Como é que se audita um país? Meio difícil, né? Se você comparar o Brasil e a Nova Zelândia é pequenininho, não deixa de ser mais difícil porque é pequeno. E o Brasil, a gente tem essa escala toda enorme para lidar, que piora muito mais, cria mais instâncias. Então, a gente tem um problema que é auditar nosso país. Como a gente faz isso? Humanamente é impossível. Não dá para sentar seres humanos numa sala e vamos olhar para as contas do país. Não dá. Então, a gente vai ter que se apoiar em outras ferramentas. E aí, como é que a gente garante que o nosso dinheiro está sendo gasto da melhor forma? Que é para gastar exatamente aquilo que está sendo gasto. Como é que a gente sabe se a conta fecha? Então, esse tipo de coisa a gente precisa estar atento. Seja para votar ou seja para viver. É importante. E aí, continuando naquele esquema de conhecer nosso domínio, como é que a gente olha os dados? Se eu estivesse olhando para a minha empresa, eu ia olhar para o livro de contabilidade da empresa. Olhando para o país, a gente não tem um livro de contabilidade do país, por assim dizer. Mas a gente tem dados abertos. E aí existe uma iniciativa da Open Knowledge Foundation, que é o Open Data Index. É mapear os dados abertos de países pelo mundo. E aí a gente pega os 8 primeiros colocados nesse Open Data Index. A Nova Zelândia e o Brasil estão empatados em 5º lugar. Olha a diferença. O melhor do ranking de corruption está em um dos que está nos 50% piores. Por quê? Como assim? Óbvio, tem muito conteúdo histórico e social que diferencia a gente da Nova Zelândia e faz parte, e a gente tem um débito muito grande aí para viver ainda e melhorar. E isso influencia a nossa vida de várias formas, e a corrupção é uma delas. E o que quer dizer isso, né? Estar em 5º lugar nesse índice de dados abertos. Quer dizer que 68% dos dados referentes ao nosso país está disponível. Ele existe e está possível de ser visto, digamos assim. E o que quer dizer 68%? A Open Knowledge, ela separou os dados de um país em grupos. Desde mapas a resultado das eleições, a dados nacionais sobre natalidade, mortalidade, essas coisas, em vários pequenos grupos, certo? E deu uma nota ou uma porcentagem para cada um desses grupos, de 0 a 100%. Então, existem alguns grupos de dados no Brasil, por exemplo, nossas leis nacionais. 100% das nossas leis está em formato aberto, de acordo com os padrões da Open Knowledge. E quais são esses padrões? Se ele está aberto com licença aberta, se é
legível por máquina, ou seja, a gente pode usar um computador para ir lá e ler, manda o computador ler. Se a gente consegue baixar todos esses dados com clicar em um botão só, dá para baixar de uma vez. Se está atualizado, importante a gente ter o dado atualizado. Não adianta você ter dado e ele não ser atualizado. Se você tem um dado desatualizado, você vai ter respostas erradas. Se ele está disponível publicamente, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e ver isso, sem maiores dificuldades. E se ele está disponível de graça. Será que a gente consegue ver nosso dado sem pagar nada por isso? Seria o ideal. Um desses grupos que a gente tem de dados, que é o que o Serenata usa, é o de gastos governamentais. Então, nosso governo ele tem um gasto por ano. Independente da esfera que a gente tem prestação de contas desses gastos. E essas prestações de contas vivem dentro desse grupo, que são dos gastos governamentais. E aí, em particular, dentro do grande panorama de gastos, quando eu falo assim gastos governamentais, parece uma coisa pequena, né? Não, tem muita coisa ali dentro, tá? Em particular, a CEAP, que é a cota para exercício da atividade parlamentar. Eu gosto de chamar de vale-coxinha. Nossos deputados, nossos senadores têm um vale-coxinha de alguns milhares de reais para gastar todo mês com algumas coisas. A Serenata olha em particular para os gastos desta cota para os deputados. É um pitel de dados, assim. Conjunto de dados pitelzinho. Você olha, está bem estruturado, tem uma API para você acessar, tem a imagem da nota escaneada, tem os dados via API. Você consegue brincar bastante. E é bem estruturado. A CEAP, ela foi feita e idealizada para que os deputados possam exercer a sua atividade enquanto deputado, independente do background que ele tem. Independente de quanto dinheiro ele tem quando ele foi eleito. Ele ou ela, né? Então, coisas como alimentação, hotel, combustível, aluguel de apartamento, contratação de segurança, compra de passagens aéreas para poder ir visitar, por exemplo, o seu estado natal e voltar. Tudo isso cai dentro da CEAP como um gasto que pode ser reembolsado. Então, a CEAP existe por um bom motivo. Ela é uma coisa boa. Ela equaliza o plano para que todos os deputados possam exercer da mesma maneira o seu trabalho. É ótimo. Só que, às vezes, não é bem utilizada pelos nossos próprios deputados, né? Então, a gente tem uma dificuldadezinha aí. Precisa melhorar um pouco. E aí, como é que você sabe disso? Como é que você vê esse tipo de coisa? Existe uma lei, a Lei 12.527, que foi assinada em 2011 e que é conhecida como LAI, a Lei de Acesso à Informação. Essa lei, ela garante que esses dados que a gente usa no Serenata e todos os outros dados devem estar disponíveis. E as pessoas devem poder acessar esses dados. Eu, você ou qualquer outra pessoa, desde que ela consiga ter acesso à internet, ela vai conseguir ver esses dados. Às vezes, se ela conseguir ir fisicamente até o órgão público que ela quer pegar esses dados, ela pode ter um dado em um CD, por exemplo, um pendrive. Então, ela garante que seres humanos, cidadãos e cidadãs brasileiras possam ter acesso às informações dos nossos governantes. E ela é ótima. Ela garante que eu possa chegar no site da Câmara dos Deputados e ver uma coisa feita essa. Isso é uma nota. Uma nota de gasto de um dos nossos deputados, que foi reembolsada. Quando eu, ser humano, olho para essa nota, eu consigo identificar facilmente, por exemplo, o CNPJ de quem emitiu essa nota, qual foi a data, qual foi o vencimento, quem foi a pessoa que pediu essa nota, qual que é o valor dessa conta. Isso é uma imagem. Eu tirei um print de um PDF. Eu, ser humano, consigo identificar esse tipo de coisa e anotar isso. O computador não consegue. Há uma dificuldade em pegar esse tipo de informação, porque você perde a confiabilidade, a confiança que você tem no dado que você está extraindo da imagem, certo? Principalmente se é uma imagem que vem dentro de um PDF. Muito mais trabalho, mais coisa para você perder ali no meio do caminho da extração. E aí o que a gente fez? Que a gente fez não, né? Que a Câmara passou a fazer. Passou a liberar esse dado dessa forma. Um formato mais amigável para os nossos computadores. Ou seja, isso aqui é similar a um JSON. Eu só copiei aquelas informações que tem ali na imagem para cá. Eu copiei mesmo com a minha mão, assim, tal. Então imagina que a gente teria algo parecido com isso. Como se fosse um JSON. Que seria o nome da pessoa, o valor da nota, a data da emissão, o vencimento e o CNPJ, certo? E isso aqui é uma forma muito mais acessível de você ter o dado.
Porque imagina, você tem dados desde 2011, que foi quando a lei entrou em vigor, de 513 deputados que estavam exercendo o Estado. Então, você ter, tipo, esse tipo de coisa, nesse formato, facilita muito a interação que você vai fazer com isso, certo? Então, o formato do seu dado, além de conhecer bem ele, importa. E aí você passa assim, puxa, eu sei algumas coisas ali, mas com o nome, o CNPJ e a data, eu não consigo saber tanta coisa assim. A não ser qual é o valor da minha nota e, sei lá, a quando ela foi referente e tal. Não dá pra fazer muita análise com isso, né? E a gente começa a passar pela fase de enriquecimento da coisa. Fala assim, poxa, aqui eu tenho o CNPJ. Ó, CNPJ ali, ó. Tá no melhor formato? Não tá. Tem ponto, tem traço. O computador não lida muito bem com ponto e traço. A gente gosta de deixar tudo com número mesmo, que é mais fácil de fazer conta, é mais fácil de lidar. Mas eu consigo pegar essas informações e trazer para dentro da minha base de dados, que é a base do governo, informações sobre a empresa. Sabia que dá para investigar informações sobre uma empresa com o CNPJ delas? Tem um site para isso. Se você não sabia, tem interesse, faça. É muito divertido. Faça isso direto. Super. Minha mãe adora, inclusive. Ensinei pra ela outro dia, ela falou assim, dá pra saber que empresa que é? Eu falei assim, dá. Ela achou o máximo. Então, a gente consegue trazer mais informações pro meu dado para na hora que eu for fazer investigação, que eu for fazer teste de hipótese, isso aqui se tornar mais interessante. E aí, não só eu consigo trazer a informação da empresa, como quando eu tenho o endereço dessa empresa, esse aqui é o endereço em Brasília, tá? Não sei se vocês conhecem Brasília, mas eles têm um endereço muito esquisito lá. Que é tudo com poucas letras e uma mistura de números muito louca, porque, tipo, o plano piloto é doideira. É lindo, maravilhoso, seco, mas tem essas coisas aqui, tipo, não, ST, SCN, blá, blá, blá. E eu falo assim, que, tio? Não, eu gosto de nome de pessoas. E aí, quando você tem o endereço, você pode, por exemplo, chegar no Google e pedir, Google, me dá aí a imagem de onde fica esse negócio. Então, você sabe que isso é uma loja dentro de um shopping, por exemplo. Massa, né? Bem legal. Eu particularmente acho interessante isso. Porque quando você começa a ter localização, você começa a ter umas coisas mais legais. Tipo, saber se a pessoa viajou mais rápido do que humanamente possível. De um lugar para o outro. É massa. Mas como eu falei, né? Não basta você ter os seus dados. Você tem que ter ferramentas. É perigoso ir sozinho. Escolha bem suas ferramentas. E aí que começa a pensar, poxa, tem todos esses dados... O que é que eu vou mexer? Como é que eu vou mexer com isso? Imagina, a gente tem uma quantidade imensa de dados, dá para poder ficar na mão olhando cada um deles. E aí que o Serenata escolheu o Jupyter Notebooks e Python. Quem não conhece Jupyter, não sabe o que é. Pô, vocês conhecem tudo, gente? Não conhece? Vai conhecer agora também. Vai perder o medo. Isso é um Jupyter Notebook. A beleza dele é que você vai ter código, texto, tabela, gráfico, vídeo do YouTube, o que você quiser colocar aqui dentro você consegue. É lindo. É lindo por quê? Para o cientista de dados que quer ver código e ver se você implementou seu modelo do jeito certo, você tem o código. Para o jornalista que quer entender por que você chegou naquele resultado, você tem texto. Para as pessoas que querem olhar para a planilha, gente que gosta de planilha, tem tabela. Quer mais o quê? Quero mais nada. Meu caderno de trabalho vai ser isso aqui. Então, a gente no Serenata... Antes de qualquer coisa, nossas investigações viram Jupyter Notebooks. Nossos testes de hipótese são Jupyter Notebooks. Estão todos disponíveis. Qualquer um pode chegar lá e olhar. Eu, particularmente, fiz esse com a Ana. Esse aqui é o meu de estimação. Eu gosto muito desse. Adoro, gente. E aí, qual que é o objetivo final do Jupyter Notebooks, né? Porque a gente não vai fazer só análise. Fiz uma análise aqui, blé. Massa análise, da hora, você encontrou gastos que são meio esquisitos, que talvez não devessem ser reembolsados. Achei, mas isso não é o suficiente, a gente não quer parar por aí, a gente quer ter mais coisa. E foi aí que saiu a Rose. Quem não conhece a Rose? Vocês não conhecem? Ai, que massa! Gosto muito de apresentar a Rose para as pessoas. A Rose é a nossa robô. Não esse robô aqui, ó, que tem cara e fala com as pessoas, não. Mas ela é um robô de linha de comando e ela serve para fazer justamente o que seres humanos sozinhos não conseguem, auditar as contas. Em particular, as contas da SEAP. Então ela vai lá fazer o nosso trabalho pesado pra gente. Não é lindo isso? Eu acho o máximo. Adoro. E aí, como é que a Rose funciona? A gente implementou nela formas que ela pudesse identificar, por exemplo,
gastos acima do limite da subcota. Dentro da SEAP, você tem limites de quanto você pode gastar, por exemplo, com combustível. Então, se a pessoa gastou mais do que isso, a Rose apita. Se o CNPJ ou CPF é inválido, a Rose apita. Como assim inválido? Bem, para poder ser reembolsado, o deputado vai submeter no sistema a nota do gasto que ele fez e preencher as informações. Acontecia antigamente das pessoas preencherem coisas como todo o campo do CNPJ, 0000000. Adoro esse tipo de gente. Me dá uma felicidade no coração de ver essas coisas. E aí, a Rose pega esse tipo de informação. Hoje quase não acontece, tá? As pessoas têm seguido os campos direitinho, mas antigamente acontecia bastante. Eu acho que o pessoal implementou lá uma máscara para poder ver se era inválido ou não. Chute meu, pode ser que não, pode ser que sim. Essa aqui que é a minha favorita, a velocidade de viajar suspeita. Pessoas que viajam no tempo e espaço. Por exemplo, toma café da manhã em Santa Catarina, vai almoçar em Brasília, volta para Recife pro cafezinho da tarde, janta de noite em São Paulo e volta para Brasília para tomar um cafezinho depois de jantar. Tudo no mesmo dia. Né? No período assim de 12 horas, 10 horas. Não dá. Não dá, cara. Tipo, queria muito, não dá. Ou essas pessoas descobriram como fazer esse tipo de viagem e não contaram pra ninguém, que eu acho puro egoísmo. Ou não tá fazendo, né? Simples. Preço das refeições. Muito das notas que a gente tem dentro da SEAP, a maior parte delas, na verdade, é reembolso de alimentação. Almoço, café, jantar, esse tipo de coisa. Então, nada mais justo que a gente usasse esse tipo de informação para saber se o cara tá gastando demais no restaurante ou não, né? Média, a gente tem tanta informação de alimentação que a gente consegue falar assim, cara, a média de gasto pro seu restaurante que você foi é R$50. Não tem como você gastar 600 num prato. O prato mais caro do restaurante é 100. Não dá, entendeu? Porque a gente foi procurar menu de restaurante pra ver. A gente foi fazer isso. Cientizado é doido, né, gente? Não funciona muito bem. Entendeu? Presença em plenário. Beleza. Presença em plenário, que é saber se ele tá, tipo, discussando no plenário e pedindo reembolso de gasto. Eu já entendi, 5 minutos. Vou falar mais rápido do que eu já falo normalmente. Viagens oficiais pro exterior, ou seja, o pessoal foi pra fora e pediu para reembolso de alimentação no Brasil, não tem como. E gastos eleitorais. A SEAP não foi feita para você financiar a sua campanha de reeleição, né? Não dá. Então, como é que a Rose funciona? Como é que ela funciona para fazer isso? Então, a gente tem uma hipótese que começa lá no notebook. Olha aqui o nosso notebook. A gente investiga essa hipótese, a gente valida ela, se ela for válida, né? Óbvio, e a gente implementa isso na Rose e o final é dizer, passar por todos os reembolsos e falar reembolso válido, reembolso inválido, reembolso válido, reembolso inválido. Beleza? Sem muito mistério, né? E aí, como é que isso vira? Vira código. Esse aqui é o código daquele notebook que eu mostrei pra vocês no comecinho. Lindo, né? Poucas linhas, certo? A gente segue o padrão do Scikit-Learn, que é a biblioteca Python mais conhecida hoje para coisas de Machine Learning e Data Science, junto com Pandas e NumPy. Então, a gente segue esse padrão, que é para poder fazer os filtros que a gente precisa fazer, implementar os modelos que a gente precisa implementar. Esse aqui é um classificador bem simples, tá? Poucas linhas, pouca coisa. Existem outros bem mais complexos que esse. Mas como esses mais complexos assustam um pouco, aí eu trouxe só esse aqui que não assusta tanto. E eu gosto mais, porque eu fui eu que implementei. E aí, pô, legal, tem um robô que faz isso. Mas só faz isso? Que coisa meio esquisita, né? Tipo, você vai rodar na sua máquina e vai virar nada. Bem, quando a gente fez as denúncias com base nos achados da Rose, que a gente fez denúncia para a Câmara, falou assim, esse gasto aqui tá meio esquisito. Não teve um resultado muito bom. E aí a gente teve a ideia brilhante de, vamos dar um Twitter pra Rose? Como boa brasileira, ela gosta de falar do trabalho dela no Twitter. Não é massa? Rose! E aí, eu trouxe a Jutitude para explicar para vocês. Vamos dar play aqui. Qual que é o computador? É esse? É o de trás? Obrigada. Tudo bem, temos um robô para você. Se chama Rose. A Rose participa da Operação Serenata de Amor, que analisa os gastos públicos e vê se tem alguma coisa cheia de corrupção. Ela olha cada pedido de reembolso de cada senador e deputado, e aí se ela vê um troço estranho, ela faz um tweet falando assim, esquisito esse almoço de
2 mil reais do Rogério, hein? Essa gasolina de 10 mil reais num dia. Pode ser. E aí o seu esforço é basicamente seguir a Rose no Twitter. Não é muito difícil, né? Eu também acho que não é muito difícil. A gente teve um pequeno probleminha com a Rose, porque o Twitter bloqueou ela de twittar esses dias, assim, recentemente. Por que que acontecia? A gente tweetava assim, ó. Gasto suspeito do deputado, blá blá blá, me ajuda a verificar. Aqui um link pra nota, a hashtag do Serenata, porque né, a gente gosta do Twitter. E marcava câmeras deputados. Segundo o Twitter, contra as regras de você marcar pessoas usando robô. Então a gente teve que parar de twittar marcando as pessoas. Mesmo que as pessoas sejam perfis públicos e tal, tem toda uma discussão porque isso não é legal. E é legal, a gente liberou uma nota falando sobre isso. A Rose voltou, mas sem marcar as pessoas. E agora quem segue a Rose gosta muito de marcar o deputado no comentário, assim, responde. Eu tô adorando. É maravilhoso. Eu me divirto com o Twitter. Adoro o Twitter. Me achem no Twitter. A gente pode ser amiga de Twitter. E aí a parte mais legal é que depois que a gente teve esse resultado todo legal, assim, tem um robô que twita e uau, que moderno. A gente virou parte da Open Knowledge Brasil. Lembra que eu falei da Open Knowledge com o Open Data Index? Massa. A Open Knowledge tem um braço brasileiro da iniciativa. E a gente virou parte desse capítulo Brasil da Open Knowledge como o grupo de inovação cívica. Então a gente faz parte da Open Knowledge. Tem sido muito legal ultimamente. Mas não só isso, né? Como é que outras pessoas podem participar, ajudar o projeto e tudo mais, que é a hora que a gente fala assim, por favor, ajuda a gente. A gente tem um grupo no Telegram. Não sei se vocês têm Telegram, sabe o que é, mas é tipo o WhatsApp, só que melhor e azul. Particularmente acho isso. E a gente conversa muito sobre as decisões técnicas lá. E não tem arroba, desculpa, mas tem um link na página do projeto. Procura lá no FAQ. E outra coisa, a gente remodelou agora as estruturas do repositório. Então vocês conseguem achar o Serenata lá no GitHub para poder contribuir com o código se quiser. A gente tem um repositório só para os notebooks. Se você quiser só explorar os dados e mandar a exploração que você fez, pode também. Eu sou revisora desse repo, então, tipo, se quiserem mandar código para eu olhar, adoro, por favor, mandem. E é isso, né? Sigam a gente por aí nas internets.